Paul foi uma péssima pessoa em várias ocasiões, em quase todas praticamente. Em sua juventude, ele realmente admite que não foi uma pessoa tão boa, seja como pai, como amigo, como irmão, como filho, até como marido. Um dos maiores exemplos é a briga que seu grupo de aventureiros teve antes de sua separação, com todo mundo odiando Paul. Depois de um tempo para reencontrar Zenith, eles se reconciliaram. Sim, se reconciliaram, mas até aquele momento, todo mundo se separou odiando o Paul, com exceção da Zenith e da Ghislaine, que foram as duas únicas que não tinham raiva dele. Além disso, depois ele traiu a Zenith com a Lily e tudo mais, que vocês já sabem porque viram um anime. Então, objetivamente falando, na sua juventude, Paul era realmente bom em espada e nada além disso. De resto, ele estava aprendendo como que o mundo funcionava, um homem adulto com mente de adolescente. Mas ele definitivamente era um personagem, e era, com certeza. Paul, mesmo com seus defeitos, ainda é amado pelo público e não tem como odiar, já que nós vemos o crescimento dele ao decorrer da série e o quanto que ele muda. Então, hoje nós vamos falar sobre alguns fatos e curiosidades sobre Paul Greyheart, na época em que, claro, ele ainda estava vivo, e que, obviamente, você pode ainda não saber. Mas, antes disso, já se inscreve no canal para apoiar o meu trabalho, porque muita gente assiste meus vídeos e não é inscrita ainda, rapaziada. Como que pode isso? Você assiste meus vídeos e não é inscrito no canal, por quê? Pô, se inscreve aí porque não custa nada. E aproveita também para deixar o gostei aí para apoiar o vídeo e dar aquela hypada para apoiar o conteúdo. Em primeiro lugar, vocês sabiam que se Paul não tivesse abandonado sua casa, no caso, a família Notus Greyheart, ele teria sido o próximo chefe da família? Exatamente. Paul era mais velho e promissor do que Philemon, que é o seu irmão mais novo, e que é o atual chefe da casa, e o pai do Luke Notus Greyheart, que é o guarda-costas da Ariel. Paul era uma alternativa muito melhor do que seu irmão, mas ele escolheu seguir seu próprio caminho e deixou sua casa, abandonou a sua família. E é por isso também que Paul se tornou apenas um Greyheart, e não é mais Paul Notus Greyheart, porque como ele abandonou o seu nome de família, ele se tornou um cidadão comum, um plebeu, e dessa forma ele não tem um nome nobre, apenas o sobrenome Greyheart que ficou depois de remover o Notus. E é por isso também que Luke por algum tempo se manteve em guarda contra Rudeus, enquanto outros nobres de Asura ainda se mantêm em guarda contra ele, porque Rudeus é o filho de Paul, e Paul era o favorito para ser o líder da família. Então se Rudeus voltasse para Asura e quisesse tomar a casa Notus, com certeza ele conseguiria. De um jeito ou de outro, ele daria um jeito de conseguir isso. E claro, seus concorrentes, que não são bem concorrentes, né, porque o Rudeus nem quer isso, ficaram de olho nele por causa disso. Em segundo lugar, quando Paul, na época em que ainda era jovem, abandonou a família, ele acabou entrando em um dojo que treinava o estilo espada de deus da água, e começou a treinar nesse dojo. E claro, por causa do grande talento que o Paul tinha, ele se destacou, se tornou o melhor aluno, o mais promissor dali. O problema é que ao mesmo tempo em que ele era talentoso e incrível, Paul era um vagabundo que gostava de fazer nada. Ele gostava de ficar vadiando por aí e brincando com mulheres. O foco dele não era na esgrima, que é onde o seu real talento residia. Tanto que é por isso, amigos, que mesmo hoje em dia, antes de sua morte, ele tinha um nível apenas de um santo da espada. Paul tinha talento para ir muito além disso, mas ele passou grande parte da sua vida brincando, não levando a sério a sua esgrima. Mesmo que ele gostasse da espada, ele não era dedicado a ela. Por isso que, quando ele morreu, ele era apenas um santo da espada, pelo menos tinha o nível de um santo da espada, e não estava além disso. E inclusive esse dojo, onde o Paul estudou o estilo deus da água, na verdade é do pai da Lilia, e foi ali que o Paul conheceu a Lilia pela primeira vez. Também foi ali onde ele deflorou ela perdeu a virgindade dela com o Paul naquela época. E claro, depois disso, ele correu o mais longe possível para não assumir responsabilidade por nada. Tanto que inclusive também é por isso que a Lilia foi trabalhar em sua casa. Quando ela estava procurando por emprego, ela viu o nome
Paul Greyheart juntou os pontos e falou: tá bom, eu posso chantagear ele para trabalhar na casa dele, porque naquela época ela estava tendo dificuldades em achar trabalho. Então, quando ela viu o nome do Paul ali, ela pensou: pô, vou tirar vantagem desse trouxa pelo que ele fez no passado. E assim uma linda família foi criada. Em terceiro lugar, assim como Elinálise, Paul é um aventureiro de rank S, nos mostrando que dentro da profissão ele era alguém muito promissor também. Além disso, os aventureiros de rank S são raros nesse mundo, não existem muitos deles, são poucos, e o Paul era um deles. E isso nos mostra realmente que o Paul era alguém importante, digamos assim, se ele continuasse seguindo a sua carreira. Paul não era pouca coisa, e aventureiros de rank S são respeitados onde quer que eles vão. Em quarto lugar, como sabemos pelo anime, Paul tinha sua espada favorita que ele nunca largou, mesmo quando Rudeus era uma criança. Ela se chama a Espada Sagrada Perdida do Santo Milis, e ela foi criada, forjada de maneira especial dentro de ruínas encontradas em Milis. Agora, se o nome dela é real ou se é apenas um nome porque ela é uma espada fantástica, fica aí a dúvida, mas de fato ela é uma espada muito boa, não é à toa que ela é a espada favorita de Paul. Além disso, ela também é especial porque ela meio que tem efeitos especiais sobre ela. Não é à toa que ele sempre carregou ela por aí, mesmo quando ele estava na cama, ela estaria ao seu lado. Os únicos momentos em que Paul não tinha essa espada ao seu lado era quando ele estava na cama com uma mulher, porque aí já era outra fita, né, amigos? Neste caso, ele usava só outra espada. Em quinto lugar, e uma curiosidade sobre Paul e sua espada, que provém dos seus tempos como aventureiro, é que Paul sempre carregou uma moeda de ouro escondida em sua bainha. Isso é claro para situações de emergência, se ele precisasse de dinheiro rápido e realmente precisasse dele, ou se por acaso ele foi roubado, sofreu um acidente, estava sem dinheiro e ele precisava. Ali ele tinha uma moeda de ouro em sua bainha. E na verdade isso não é exclusivo do Paul, sendo algo bem comum entre aventureiros. Afinal, aventureiros precisam se preparar para emergências e nunca se sabe quando se vai ter uma. Então ter uma moeda escondida é algo bem normal até. Em sexto lugar, e agora voltando para seu tempo como Notus, Philip, o pai da Ares, foi um bom amigo do Paul quando os dois eram mais jovens, já que Philip era tão talentoso quanto Paul, inclusive. Como os dois eram primos e igualmente talentosos, e claro, ambos cotados para serem os chefes de suas casas, eles eram iguais, eles eram tratados como iguais e os futuros herdeiros. Não é à toa que Philip era o herdeiro da Casa Boreas, mesmo tendo vários irmãos. E foi por causa dessa relação que eles tinham quando eram menores, que quando engravidou Zenith, Paul foi até ele para implorar por um emprego, e Philip então o apontou como um cavaleiro e guardião da Vila Buena, que era um território dos Boreas. E foi daí então que eles criaram essas conexões, para que mais tarde Paul pedisse a ele um emprego para Rudeus, que foi treinar Ares, e aí começou toda a história que nós já conhecemos. Em sétimo lugar, como eu já falei anteriormente no canal, Paul era extremamente talentoso na arte da espada. Aos 25 anos, ele possuía o nível avançado de esgrima em todos os 3 estilos de esgrima conhecidos, e isso é uma grande coisa, tá, amigos? É dito que, normalmente, para alguém talentoso, demoraria pelo menos 10 anos para atingir o nível avançado em uma esgrima, e aos 25, Paul tinha o nível avançado em todas as 3, Espada do Norte, da Água e de Deus. E mais do que isso, Rudeus observou que o Paul já era forte o suficiente para ter o nível de um santo da espada, embora não tenha feito o teste para se tornar um, mas o Paul já estava no nível de um santo, e tudo isso aos 25 anos. Obviamente, ele não era o maior talento do mundo, como a Ares, a Nina ou o Dino, mas ele era muito talentoso mesmo. O Paul foi um dos maiores talentos da sua geração, pelo menos. Uma coisa que muitos não sabem é que Paul não dorme com Lilia. Depois de todo aquele incidente onde ele dormiu com ela e a engravidou, quando as coisas se resolveram e Paul tomou a Lilia como sua segunda esposa, a Zenith o fez prometer algo pra ela. Paul precisou prometer que nunca atrairia Zenith novamente e só dormiria com ela e exclusivamente com ela. A única exceção era dormir com Lilia apenas se Zenith estivesse grávida. Ou seja, para aceitar Paul de volta, ele seria fiel a ela e só dormiria com Lilia se Zenith estivesse grávida. Mas além das duas,
ninguém mais. Ou seja, a menos que Zenith engravidasse, ele não dormiria com Lilia, e isso se manteve, ou manteve sua promessa. E além disso, depois do incidente do deslocamento de Fitoa, Paul jurou a si mesmo que não dormiria com ninguém até que Lilia e Zenith fossem encontradas. Então, mesmo depois de achar Lilia, ele não dormiu com ela, amigos, porque Zenith ainda não havia sido encontrada. A única exceção foi a Sucubus, mas ali não tinham o que fazer, né? Ele foi enfeitiçado pela Sucubus e precisava se desintoxicar de um jeito ou de outro. Mas, com exceção da Sucubus, o Paul não dormiu nem mesmo com Lilia, que era sua segunda esposa, porque Zenith ainda não havia sido encontrada. Ele foi fiel a ela até o último momento. Em nono lugar, quando Rudeus era mais novo, pequeno, Paul levou ele em uma caçada aos monstros para abrir um pouco os olhos do seu filho, fazer a cria ganhar experiência de campo e tudo mais, né? O básico que você já sabe. E naquele momento, quando Rudeus presenciou a força de Paul e ele em ação pela primeira vez, foi quando Rudeus percebeu que realmente não teria chances contra o seu pai, nem se ele usasse suas magias mais poderosas, porque o seu pai também era forte. E claro, isso ele era criança, né? Hoje em dia ele dá um pau no Paul fácil, mas naquela época ele percebeu isso. Tanto que foi baseado naquela experiência que em Begarit ele falou como que o Paul ficou mais forte, porque ele comparou aquele Paul do passado e esse Paul atualmente, e vendo que o seu pai evoluiu muito mesmo. Em décimo lugar, ao criar Rudeus, Paul teve vários problemas. Ele era muito novo, não fazia ideia de como fazer as coisas, tanto que quando Rudeus era criança, eles tiveram vários desentendimentos e brigas até. E por causa disso, e como foi difícil para Paul criar Rudeus, que foi seu primeiro filho, ele decidiu que seria muito mais estrito com a Norne e com a Aisha quando elas nasceram. Embora, é claro, não tenha acontecido, né? Porque quando elas nasceram, teve o deslocamento de Fitoa, cada um foi para um lugar no mundo e não teve tempo de ser um pai estrito. O bagulho era procurar pela família. Em 11º lugar, e embora eu já tenha falado anteriormente sobre o talento do Paul, ele teve dois grandes problemas que o fizeram não progredir na esgrima. O primeiro, como eu já falei, é que ele nunca foi devoto à espada, então ele sempre brincou muito e se desviou do caminho. Tanto que uma das coisas que Galfarion fala, o deus da espada, é que para se tornar forte, nunca se deve desviar do caminho, e o Paul fez isso. Mas agora a segunda coisa é que, de acordo com Ghislaine, Paul é o tipo de espadachim que segue seus instintos, e por causa disso ele não consegue dominar as habilidades e os estilos por conta própria. Basicamente, o Paul não consegue dominar algo através de treinamento, mesmo que ele tente e queira e fique treinando, ele não vai dominar nada por causa disso. A única maneira dele dominar alguma coisa é através dos seus instintos, porque é através dos seus instintos que ele entende a sua esgrima, e isso é algo que realmente complica o caminho das pessoas e deu muita dor de cabeça a ele, o que fez ele progredir de maneira um pouco mais devagar. Outra pessoa que também é assim é a Aeris. A Aeris é muito mais instintiva do que lógica. A diferença entre ela e o Paul é que ela tem mais talento e não se desviou do caminho. Já ele, bom, em 12º lugar, e inclusive lembram quando eu falei ali atrás que Paul participou do dojo do pai da Lilia? Após o deslocamento de Fitoa, o lugar onde Paul foi parar é surpreendentemente próximo daquele dojo, onde o Paul foi transportado para o sudeste do reino de Asura, parando bem nos pastos e em um local até que próximo daquele dojo. Em 13º lugar, sabiam que Paul, ao criar seu grupo de procura aos refugiados do deslocamento, era bancado pela família da Zenith? Basicamente, a família da Zenith, mais especificamente a mãe dela, é um lixo. Ela é uma pessoa horrível, um lixo de pessoa que todo mundo odeia e tem que odiar mesmo porque ela é uma pessoa desagradável. Mas para ter os fundos para poder ir atrás dos desaparecidos, ele dependeu do financiamento dela, já que ela é muito rica, sendo uma nobre, e é muito influente em Milis também. Então, querendo ou não, ele precisou se encostar nela por um tempo. E por último, mas não menos importante, e pra mim o mais engraçado, é que quando Rudeus e Paul se encontraram pela primeira vez em Milis, enquanto Rudeus tinha achado que Paul virou o líder de sequestradores e um bandidinho qualquer, Paul achou que Rudeus era um anão. Ao ter sua base atacada por um moleque baixinho com uma calcinha na cara, Paul não achou que era seu filho Rudeus, obviamente. Ele nem achou que era uma criança, obviamente. Ele achou que era um anão disfarçado de criança. Por isso que ele foi tão agressivo e atacou logo de cara, porque nem por um momento passou pela sua cabeça que aquilo ali era uma criança. Ele tinha certeza
certeza que era um anão se passando por uma criança. Mas, meus amigos, por hoje é isso e eu espero que você tenha gostado. Então comenta aí embaixo o que você achou dessas coisas, sobre a vida do Paul, como ele viveu e, claro, um pouco mais sobre a sua história. Comenta aí o que você achou ou comenta qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. E se viu até aqui, se inscreve no canal para apoiar o meu trabalho, porque se você viu tudo isso, de alguma coisa você gostou, e se você gostou, eu mereço a sua inscrição e você sabe disso. Se inscreve aí e me ajude. Vai, se inscreve aí. É um botão, não é nem um minuto, se inscreve aí. Vai, tô esperando, se inscreve. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e agora eu fui.